Esse é o segredo da Toyota. E é isso que a gente vai olhar nesse vídeo. Em meados de 1980, a Toyota, com uma certa maturidade nesse sistema de produção, percebeu a necessidade de treinar os seus gerentes. Então nascia o que a gente conhece hoje como relatório A3 naquela época. Originalmente esse relatório era feito à mão, numa folha de papel A3, então com um tamanho pré-definido, e isso favorece com que o responsável por esse relatório coloque somente os dados mais relevantes, porque não tem muito espaço em 2 a 4 juntos. Ele vai ser direto ao ponto e com todo o pensamento por trás ele vai garantir que a tomada de decisão fique muito mais assertiva. Então eu vou te explicar o que é o relatório A3 e os benefícios que a gente tem quando a gente usa ele de uma forma correta. Eu vou passar várias dicas de como eu enxergo que é a melhor forma da gente usar esse relatório. Já pega o seu lápis, o seu caderno e vai anotando, né? E aproveita para se inscrever aqui no canal para acompanhar tanto essa série do A3 quanto as várias outras que eu já fiz e as que eu vou fazer, né? Tem uma série do The Mike que está muito ligada com esse relatório A3, uma série do plano de ação, tem outras séries a respeito de livros, aí te convido para conhecer o canal. O relatório A3 ele é no formato de uma página A3, ele tem alguns dados iniciais, como por exemplo o título ou o nome do relatório A3, a justificativa, a situação atual, os objetivos e metas, a situação futura, o plano de ação com as contramedidas e os indicadores de acompanhamento. Ele tem essa série de campos e já logo de cara eu te falo que não se trata da gente preencher rápido todos os campos, por assim dizer, se livrar do relatório. Falar, terminei, está aqui pronto. Né? Um relatório A3 pronto, ele tem muito menos valor do que o processo que a gente conduz para chegar nesse documento. Além disso, o relatório A3 vai ser sempre adaptável para qualquer complexidade de problema. Mas a gente precisa manter sempre um princípio. Ele é uma filosofia de gestão. E essa filosofia tem alguns pilares. O principal pilar dessa filosofia é abordar a situação de uma forma sistêmica, de uma forma integral ou holística, como a gente pode falar. Então, existe um começo, um meio e um fim. Além disso, o nosso pensamento ele precisa sempre ser baseado em fatos e não em opiniões meramente. Por quê? Porque isso vai promover uma análise científica sobre as decisões que estão sendo tomadas, os motivos, as causas e as relações das causas e dos efeitos. É sempre importante um envolvimento e um alinhamento entre as várias partes interessadas desse relatório. Como eu falei num vídeo anterior, existe uma pessoa escrevendo e consolidando o relatório, e é o que eu chamo de autor do A3. Existe um orientador do A3, que é alguém já mais sênior na empresa, que vai conseguir dar uma orientação mais geral, entender se o caminho está correto ou não, mas existem outras partes interessadas, outros departamentos, outras áreas, outras pessoas que precisam estar também alinhadas e sempre muito envolvidas. E é claro que quanto mais pessoas a gente envolve, mais frequente vai ser a necessidade da gente revisar. Ou seja, o A3 ele originalmente é feito a lápis. Além de ser feito à mão, ele é feito a lápis justamente porque a gente vai tender a revisar muito ele no começo. É natural que nos primeiros A3 a folha até dê uma rasgada em algumas partes, de tanto que a gente escreve e reescreve. Isso aí não é um retrabalho, por assim dizer. Não é um problema. É desejável que o A3 tenha várias revisões. Por quê? Porque surgem novos fatos, novos insights, novos pensamentos que precisam ser incorporados. São eles exatamente que vão melhorando a abrangência e a profundidade do relatório. Então o A3 ele vai buscar não somente resolver o problema que está sendo colocado ali na frente, mas ele vai buscar incorporar esse aprendizado para resolver problemas futuros. Tanto a incorporação na pessoa que faz o relatório, quanto na própria companhia, na empresa. Então o A3 ele tem essa função de registro de histórico, mas também de criar pessoas que são aptas a resolver problemas. Foi com essa mentalidade que a Toyota implementou esse relatório.
O tamanho do papel ele vai estimular a concisão. Um problema, seja ele de qual tamanho, qual complexidade for, colocado em 2A4 ou 1A3, ele fica com pouco espaço. Então a gente precisa sempre selecionar muito bem as palavras, não adianta a gente encher linguiça em um campo, porque os outros vão ficar com muito pouco espaço. Então a gente sempre precisa dosar aí a concisão e a clareza. E ao longo da geração do relatório A3, ao longo desse processo todo que a gente vai ver agora com mais detalhe, o autor acaba conhecendo o problema muito mais profundamente que todo mundo na empresa. Então ele acaba desenvolvendo aquilo que vem de autoria, que é a autoridade. Ele quem fez aquele relatório, ele entendeu, ele conversou com todas as partes. É claro que ele alinhou com os envolvidos, mas ele incorporou aquele problema nele. Agora ele conhece a fundo. Então a opinião que ele vai dar a respeito do problema tem sempre muito peso, tem sempre muito valor. As pessoas querem ouvir o que o responsável pelo A3 tem a dizer. Então, se você, na sua empresa, propõe projetos, mas esses projetos não são geralmente aceitos, ou não andam, ou não vão para frente, saiba que se você consolidar o seu projeto em um relatório A3, e que, sinceramente, não precisa de uma tecnologia muito avançada, você encontra folhas de A3 em qualquer papelaria. Se você não tiver A4, eu tenho certeza que você tem acesso, você pode juntar 2 A4 e vira um A3 sem maiores problemas. Elementos do relatório A3. Então a gente tem ali os elementos de cabeçalho, título, responsável e data. É sempre importante a gente dar um título que já oriente o nosso leitor a saber qual que é o escopo daquele nosso A3. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer relatórios A3, eu queria abarcar a empresa quase como um todo, já pensando num A3 estratégico ou mesmo tático, quando eu deveria estar fazendo um relatório bem operacional. Então, existem problemas que o A3 não vai focar, existem problemas que ele não vai resolver, e a gente sabe que, ok, tá tudo bem, não é escopo daquele projeto resolver isso. Isso entra bastante em linha com a própria gestão de projetos, né? Quando a gente pensa lá em PMI, a gente tem ali o nosso escopo, ele tem coisas que vão ser resolvidas e coisas que não vão. No nosso A3, o título já deveria indicar, dar um norte do que vai ser resolvido. É sempre recomendável que a gente trabalhe com o que os nossos braços aguentam carregar. Então, se você está numa posição de analista, de coordenador ou mesmo de gerência, em que você não tem a empresa inteira debaixo do seu guarda-chuva, às vezes não faz sentido você trabalhar um A3 com essa abrangência. É melhor você trabalhar A3 menores e mais focados, que você vai conseguir fazer esse ciclo completo, e através do ciclo completo você melhora as partes e acaba melhorando o todo. Então, importante, responsável, parece frescura, mas várias vezes eu faço A3, eu escrevo meu nome, Ronaldo, como responsável, coloco a data e, enfim, faço meus alinhamentos com ele. Essa questão do responsável, ele vai trazer psicologicamente um peso para quem está fazendo aquele A3. Então, é sempre importante você colocar o seu nome. Olha, esse aqui é meu, eu estou fazendo. Claro, junto com outras pessoas, mas a responsabilidade é minha. Então, quando vocês forem orientar pessoas a fazerem o relatório A3, vale super a pena você cobrar que eles coloquem o nome. Justificativa. Então, a gente falou, tem os dados do cabeçalho, né? Vocês podem encontrar aí fotos de A3 por aí. Ele tem esse campo da justificativa. Ela busca estruturar o seu problema, que isso, defender que aquele problema que você tem, de fato é um problema, ou é uma oportunidade, ou é algo que precisa ser resolvido. Então, a gente pode chamar justificativa também de contexto. Se você tiver um argumento forte, só apresente ele, porque às vezes a gente se enrola porque colocou uma série de pequenos detalhes que são, de alguma forma, marginais ao nosso problema. Quando a gente tem um argumento, já apresenta ele logo de cara, de uma maneira forte e que vai convencer as pessoas. Por exemplo, você tem uma empresa que busca uma certificação específica e aquele detalhe que está sendo trabalhado nesse relatório A3, se não for trabalhado, impede que a certificação seja obtida. Pronto, você não precisa de mais
detalhes. Talvez o único detalhe seja a empresa gostaria de ter essa certificação no ano tal ou daqui a tantos meses. Fica resolvido. As pessoas olham para a sua justificativa e precisam entender que aquele projeto é relevante. Ou seja, você precisa ser convincente. Foi daí que eu trouxe a necessidade do autor do relatório A3, ele precisa contar histórias, ele precisa convencer as pessoas, né? Porque alguém bate o olho no seu relatório, ele precisa responder a pergunta, ok, eu entendi o problema, mas por que a gente, como organização, precisa investir dinheiro, tempo, energia nesse projeto? Qual que é a relevância disso? Muitas vezes as pessoas elas dão ideias. Seria tão bom se acontecesse isso, se acontecesse aquele outro. Mas quando uma ideia não está vinculada no contexto da organização e na relevância daquela ideia, ela tende a perder muita força. Feito isso, a gente tem aí um outro campo no relatório A3, que é a nossa situação atual. Na situação atual, a gente vai buscar se basear em dados confiáveis, dados que a gente buscou no Gemba, não em opiniões, não em coisas que a gente ouviu falar. Claro que se a gente escuta falar de várias fontes, a gente já tem um indício, mas é sempre importante a gente conseguir ir e ver. Uma outra dica é construir frases simples. O simples, nesse caso, é muito poderoso. Eu vejo alguns consultores júniores ou mesmo funcionários de empresas começando a sua trajetória no A3, colocando palavras difíceis, colocando jargões muito técnicos. No final das contas, dificultam e afastam o leitor daquele problema. Então, construa frases pequenas, frases simples e diretas. Quando possível, use gráficos, fotos, imagens. Elas impactam muito mais. Levante os desperdícios. A gente já falou em algum momento dos desperdícios, mas eu acho que eu devo explorar isso em outros vídeos. Você tem uma série de desperdícios, estoque, processamento inadequado, espera, movimentação. Quanto mais você levantar, mais você vai conseguir convencer da situação atual. Então, uma outra forma de fazer a situação atual, que é bastante interessante, é a gente listar vários efeitos indesejados. Então, existe um livro chamado Não é Sorte, que é do Goldratt, do mesmo autor da Meta. Eu tenho um vídeo aqui no canal que, inclusive, costuma fazer bastante sucesso, tem bastante repercussão sobre a Meta. Mas o Goldratt também escreveu um livro chamado Não é Sorte, em que ele vai relacionar as condições indesejadas, os efeitos adversos. E aí você tem as causas e consequências. Aqui na situação atual, a gente pode observar e já começar a analisar essas causas e consequências. Ou seja, existe um problema. Por que ele acontece? Por causa disso. Por que ele acontece? Por causa disso. E você faz uma árvore da situação atual. Uma árvore de problemas, em que a base da sua árvore é a sua causa raiz. Então, aqui na situação atual, a gente está buscando investigar as causas raízes, né? Levantar todas as causas e consequências. E, principalmente, eu acho que aqui é o principal, chegar na lacuna de desempenho. Qual que é o problema? Né? Porque o problema pode ser um processo não padronizado que gera uma série de coisas, gera uma série de problemas. Você pode ter um padrão que não está sendo seguido, ou você está seguindo o padrão definido, mas esse padrão definido não é suficiente para chegar nos objetivos definidos. Então você tem alguns tipos de problemas, algumas características, né? Quando a gente olha essa grande área aí do troubleshooting, né? Da resolução de problemas, o importante é a gente conseguir falar, de tudo isso, o nosso principal problema é esse. Outra parte do relatório A3 são os objetivos e metas. Eu sempre gosto aqui de ressaltar a importância de definir objetivos e metas de uma maneira SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Não, uma meta de eu quero emagrecer, não diz nada. Eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Isso já diz alguma coisa. Eu quero aumentar o meu lucro. Aumentar o lucro não diz nada. Eu quero aumentar o meu lucro em 10% ao longo de 2023.
Isso já diz alguma coisa. A gente precisa ter uma meta que é específica e é uma meta mensurável. Quando a gente olha um projeto via A3, é sempre importante a gente ter uma meta. Né? Implementar um processo pode ser uma meta? Pode, mas não é o ideal. O ideal é sempre olhar qual é a finalidade do processo que está sendo implementado. Eu estou implementando isso para quê? Para reduzir o tempo, para melhorar a confiabilidade, para melhorar a qualidade. Aí cada projeto vai ter sua característica, né? O importante aqui, além da meta ser smart, é que a gente precisa garantir o alinhamento, então, de todos os campos do nosso relatório A3. A gente tem lá um título, um cabeçalho, a gente tem uma justificativa, uma situação atual e a gente está nos objetivos por enquanto. A gente precisa visualmente olhar a nossa justificativa e o nosso título e está em linha, está fazendo sentido? Tá. Nossa situação atual, ok. E os nossos objetivos, eles corroboram com a melhoria do problema identificado? É isso que a gente precisa? Né? Não colocar lá fazer um 5S. Fazer 5S não é o objetivo. Ele é uma contramedida, ele é uma solução levantada, ele faz parte de um plano de ação, vamos dizer assim. O nosso próximo campo do relatório A3 é justamente isso, a gente definir aonde a gente quer chegar. Colocar uma relação de contramedidas. Se a gente identificou que existem uma série de problemas fundamentais, problemas raízes, ou que estão nas causas raízes da nossa lacuna de desempenho, faz sentido a gente ter algumas contramedidas, algumas situações que a gente vai fazer tendo a hipótese de que elas vão melhorar a nossa lacuna de desempenho. Às vezes, a gente tem muitas contramedidas levantadas. A gente pode fazer um brainstorm com a equipe, enfim, e você vai ter lá uma série de contramedidas. E aí vai entrar a necessidade, claro, da gente priorizar essas contramedidas de uma maneira objetiva, né? Então, existem formas de priorização de ações. Uma delas, por exemplo, é a matriz GUT. Outra é a matriz esforço-impacto. No final das contas, você vai dar uma nota para cada solução hipotética e, a partir dessa nota, você vai julgar se faz sentido começar por ela ou por outra, enfim. E, finalmente, os indicadores, né? Ou seja, como a gente vai saber se a gente está caminhando como objetivo? Como a gente vai medir esse nosso placar do jogo? E aí a gente tem esse ciclo completo. Então, você imagina um gerente recebendo esse relatório. E, é claro, você não vai entregar o relatório e sair correndo. Você vai entregar a folha e mostrar para a pessoa, falar, olha, Ciclano, eu marquei esse horário com você porque eu tenho esse problema, título. O que acontece nesse contexto? Justificativa. E tem esse impacto justificativo. Hoje ele acontece por quê? Eu fui lá e eu vi que na situação atual, o hoje, ele acontece por causa disso, 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 e o principal problema é esse. Eu gostaria que acontecesse isso, situação futura, para a gente atingir esse objetivo, e a gente vai verificar se está caminhando para lá ou não através desses indicadores. Eu posso seguir com esse projeto? Você acha que faz sentido? O que eu não estou vendo nesse projeto? Qualquer gerente que recebesse uma análise de problema nesse sentido, ou uma proposta de projeto, ele compraria na hora, se for relevante. Ou ele vai chegar à conclusão de que, bom, esse seu problema a gente não vai tratar nesse momento. Talvez esse entre para o ano que vem, mas nesse momento eu gostaria que você trabalhasse com esse outro problema. Pode acontecer. Ninguém perdeu tempo com isso, porque já existe agora algo a se partir a respeito daquele problema. Você deixa lá em stand-by, quando for o momento oportuno, você resgata isso e revisa. Espero ter ficado claro os elementos aí do A3, o que ele é, né? Então, no final das contas, eu falei bastante coisa, mas ele é simples. Não por ser simples, ele é fácil de fazer, mas ele tem uma estrutura simples e ele é muito poderoso para a resolução de problema e alinhamento.